Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz a você, ao seu coração. Você já sabe, pílula noturna, nosso espaço de perguntas e respostas, em que a gente, tem essa oportunidade de interação muito especial. Pessoal, você que está chegando agora, você pode e deve interagir com a gente nos nossos canais de comunicação, né? Um deles é o site do Instituto Namastê, né? Que é institutonamastê.com.br, e aí você envia a sua dúvida por lá, ou então direto no nosso Instagram, inst.ricardomelo, tá bom? Gente, tem duas perguntas aqui muito importantes para a gente abordar hoje. Uma senhora fala assim: Olha, Ricardo, meu casamento está muito difícil. Meu esposo ganha até relativamente muito bem, só que não temos nada, né? Olha, ele tem uma dependência química grave, já se tratou 3 vezes, mas teve recaída. Eu gostaria muito de não amá-lo, mas eu amo muito ele apesar de tudo. E o mais difícil é que não consegue me dar atenção, pois ele está sempre perdido dentro dele mesmo. E ao mesmo tempo eu não consigo deixar de amá-lo. Por quê? Por que que eu tenho que passar por isso, né? Será que tem alguma explicação? Oh, minha querida, você sabe que o drama que você passa, né, esse desafio, né, de amar uma pessoa, no caso o seu marido, que está em dependência química, eu não vou nem falar que ele é dependente, ele está, né, com a graça de Deus a deixar de ser. É um desafio comum vivenciado por uma incontável quantidade de pessoas ao redor do mundo. E é exatamente o amor, o grande vínculo que, sem dúvida alguma, vai fazer cedo ou tarde com que ele desperte e possa se libertar dessa dependência química. A nossa amada doutrina espírita e o Evangelho nos ensinam a visualizarmos a vida não só pelo que nós estamos passando agora, né, gente? Mas pelo que a gente já viveu no passado e o que nós também vamos viver no futuro. Pense na nossa existência, na sua existência, como um contínuo. Ou seja, tudo que está sendo feito agora vai repercutir de uma certa forma num futuro próximo. Então, toda sua paciência, seu amor, seu desvelo e seu carinho, pode ter certeza que de alguma forma estão sim ajudando o seu esposo a despertar. Só que o tempo de despertamento dele, aí é outra coisa, né? É muito pessoal. Então, se você tem esse amor grande, mesmo que ele já tenha tentado 3 vezes parar de beber e não tenha conseguido e continua, não tem problema, continue tentando. Graças a Deus você tem o amor, né? Esse amor que vincula, esse amor que faz com que você continue, mesmo não tendo, né, não estando recebendo a recíproca da maneira desejada. Sabe, gente, quando nós conversamos assim, eu tenho certeza que se vocês não passaram por isso, talvez já tenham ouvido algum documentário, alguma matéria a respeito. Mas quando a gente conversa com pessoas que venceram a dependência química, mas que já foram dependentes numa época, elas sempre falam que, graças a Deus, tinham anjos, né? Que eles chamam de anjos. Podia ser esposo, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, enfim, alguém que não desistiu dele ou dela, né? Dessa pessoa. E até o dia que essa pessoa despertou. E aí ela começou a perceber quanta coisa que ela estava desperdiçando ao seguir essa vida, né, completamente equivocada da dependência química. Lembre-se que se não fosse por esses anjos, essa pessoa teria desistido. Então, seja também o anjo do seu esposo. Continue, né, com a graça de Deus firme e, de preferência, não sei se você faz, você não mencionou na sua mensagem, fazendo o evangelho no lar, cuidando da sua parte espiritual, porque, gente, isso é fundamental. Uma pessoa não bebe sozinha, espiritualmente ela bebe acompanhada, sim. Isso faz uma diferença muito grande. Então, a prática do evangelho no lar, ao menos vai iluminando através do conhecimento do evangelho muitos desses espíritos que induzem o encarnado a beber ou a se drogar de outra forma. Então, muitas vezes a pessoa não dá conta de se libertar da dependência química, mas gosta do evangelho, já vi isso, né? E participa do evangelho, ótimo, é o início do despertar dela. Ah, mas meu marido não quer participar, Ricardo, não tem problema, você faz evangelho sozinho na sua casa, mas você vai lá fazer todos os dias, porque vai fortalecer a sua alma, trazer luz para sua família e com certeza espiritualmente vai tornar o ambiente, né, do seu lar muito mais sereno e muito mais leve, tá bom? O tempo está a favor de quem ama, gente. Né? Tenhamos fé e certeza disso. Gente, a segunda pergunta, também mais ou menos nessa linha, né? Fala o seguinte: Ricardo, eu tenho o hábito de sair, né, para bares
há muito tempo. Não sou uma pessoa que faço nada errado, mas gosto da vida noturna, de sair com os amigos, né? Gosto de muitas vezes beber um pouco, né? Gosto de poder comer carne e outras coisas mais. Mas confesso que já tem alguns meses que tenho sentindo uma necessidade de parar de fazer isso. Ou seja, parei de comer carne e mesmo parei até mesmo de beber. Só que eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta de sair com as pessoas e sinto falta dos bares. O que você diz sobre isso? O que a doutrina fala sobre isso? Gente, vamos entender uma coisa. Jesus foi muito claro, né, que o que macula o homem não é o que entra pela nossa boca, é o que sai dela. O que faz com que espiritualmente a gente se perca é exatamente a nossa maneira de sentir, de viver e de agir. Vamos deixar muito claro, né? Em nenhum momento, nenhum de nós é proibido de ter uma vida social. Por favor, né? A vida social é um direito de todos nós. Agora, é uma questão de bom senso, de saber nos lugares que a gente frequenta, né? E principalmente com que tipo de intenção que a gente vai. Uma coisa é você sair para uma determinada localidade que visivelmente, né, o ambiente é muito negativo. Tem lugares que são muito pesados mesmo, né? As pessoas só estão lá em busca de sexos para poder beber, afogar suas mágoas. Alguns lugares, inclusive, até predispõem à violência. Além do consumo de bebida alcoólica, tem drogas ilícitas. É visivelmente um lugar desestruturado. Não tem como fechar os olhos que ali, estando fisicamente, é claro que as influências espirituais não são boas, né? Definitivamente não são boas. E é claro que isso vai nos afetar sim. Agora, se você sai com seus amigos, você vai, né, não sei o que você chama de bar, mas você vai num local, né, respeitável, familiar, você vai num restaurante bacana, né? Eu falo bacana assim, no ambiente agradável, independente dele ser simples ou não, e você vai para ter uma conversa saudável, né? Ter um bate-papo. Com certeza, esse alimento da alma, ele é muito saudável. E você vai continuar com a sua existência. O fato de você comer mais ou menos carne, de você beber mais ou menos, que eu acho que é um assunto para uma outra pílula, que a gente, embora já tenha abordado isso, é sempre uma questão polêmica e que merece pelo menos uma análise mais detalhada, né? Porque o tempo aqui é curtinho. É uma questão muito pessoal. E eu acredito que à medida que você vai se espiritualizando, que cada um de nós vai se espiritualizando, você vai deixando alguns hábitos, mas não porque você vai ser punido por eles. Não, esquece essa ideia de punição. Mas porque a própria consciência, gente, já não se sente mais à vontade em fazer determinadas coisas. Talvez antes, no seu nível de carência, de estresse, pedisse que você bebesse demais. Talvez hoje, eu espero que seja isso, a sua maturidade espiritual, fruto do seu esforço pelo autoconhecimento, já faz com que você não tenha mais essa necessidade de se esconder atrás de bebidas, entende? Então esse desejo vai diminuindo, porque você se sente mais plena, mais conectada com o seu ser. Então, é uma questão natural. Mesma coisa com relação à carne. Eu acho que todos nós, né, ao compreendermos que a gente não tem, né, que ficar dependente dessa matança, né, que existe de uma maneira desestruturada no mundo todo, né, para que a gente possa nutrir os nossos corpos, que é possível viver sem isso, ou pelo menos diminuir o consumo de carne, né? Ao menos fazer isso de maneira gradativa, à medida que a gente se espiritualiza, esse é um processo que a gente faz de maneira natural. Ninguém precisa nos cobrar isso, a nossa própria consciência já o faz naturalmente, né? Aquela história, quando a gente era criança, a gente fazia como criança e falava como criança e pensava como criança. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? À medida que a gente vai crescendo, a gente se torna adulto, a gente fala coisas de adulto, sente-se como adulto e tomamos atitudes de adultos. Bem, fazendo analogia, nós estamos saindo da infância espiritual, né, para o crescimento do espírito. Então, é natural que a gente mude os nossos hábitos, tá bom? Gente, luz e paz a todos vocês. Muito obrigado, viu, como sempre, por compartilhar as nossas pílulas noturnas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, manda sua pergunta para cá, interage com a gente, vai lá no nosso Instagram e até breve, meus amigos queridos. Até muito, muito breve.